Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês que estão aí acompanhando as nossas lives de sexta-feira, né? Nossas lives com o objetivo de entrevistar sempre um expoente do mercado da comunicação, do design, do branding. Quero aí dar boa noite, estender boa noite aí para a galera da Ideal Logistics, para nossa querida Cíntia, nossa cliente, para a galera da G Creative, né, da agência, o Marcelzão, meu primo, ótima noite, obrigado por você estar junto aí com a gente. Enfim, agora às 18h30 a gente vai começar essa live e o nosso entrevistado vai ser o Erickson Straub, um cara fantástico e vocês vão gostar bastante da jornada deles. Apenas para que vocês entendam, né, o nosso propósito principal dessa live de sexta, que vai acontecer sempre de 15 em 15 dias, o nosso propósito é trazer expoentes do mercado da comunicação e principalmente entrevistar eles com relação aos desafios que eles passaram ou têm passado durante essa jornada toda, né, durante essa etapa. A gente sabe que liderar a equipe de criativos não é algo fácil e muito menos ter uma empresa de criatividade, vender criatividade no país em que a gente vive, né? Onde a gente tem que se reinventar, fazer muito com pouco e gerar muito resultado, ter muita cobrança, enfim. Então, o nosso papel aqui é justamente levar ao mercado, levar aos clientes, levar aos profissionais do segmento essa oportunidade de conhecer um pouco mais o íntimo, né, dos escritórios de design, de branding, de publicidade e propaganda do Brasil inteiro e quiçá do mundo, né? A gente tem aí a ideia, a meta de que ao longo dessas sextas-feiras a gente possa entrevistar os caras de fora também, que a gente tem contato, e vai ser muito legal, né? Pri, tudo bom com você, Pri? Que saudade, um beijo pra você. A Pri trabalhou com a gente, o Maxão tá aí com a gente, o Max, todo mundo, boa noite. Olá, né? Aqui o Vinícius tá te mandando um beijo, o Bruno não, mas o Vinícius tá te mandando um beijo, Max. Um abraço. Danilão estava com a gente, já trabalhou com a gente também. Danilo, um abraço pra você, que saudade de ti. Outro dia desse te vi aí nas redes sociais também, fico muito feliz. O Vini tá na área, vamos lá, 18h30 o Erickson entra e aí a gente libera aí o bate-papo. Galera, para vocês que não sabem ainda, né, eu vou fazer aqui uma prévia. A agência BDDB ela já está completando aí 19 anos de mercado. A gente, com a graça de Deus, tem se mantido firmes e fortes, atendemos clientes nacionais e internacionais. Enfim, a gente tem aí feito uma rampagem comercial muito legal nesses anos de pandemia, né? Porque o digital ele realmente assumiu e tomou conta de muitos negócios. Aqueles que não estavam no digital realmente viram a importância de ter uma presença adequada. E a BDDB ela tem apoiado marcas e clientes que têm propósito e que sabem onde querem chegar, e às vezes aqueles até que não sabem onde querem chegar, a justamente adquirir um propósito de marca, a fazer sua marca ecoar, reverberar no meio digital. Então é isso aí, ó. O Erickson tá entrando aqui, ó. Daí, Thiagão, tá bem? Tudo certo? Tranquilo. Tudo ótimo. Que privilégio, hein? Que privilégio. Tê-lo aqui nessa live é um privilégio, Erickson. Você sabe que a gente sempre se esbarra aí, né, nas feirinhas de Curitiba, nos restaurantes, às vezes no shopping, né, com a família. E hoje o bate-papo o buraco é mais embaixo, né? Hoje a gente vai abrir a caixa preta das agências aí, tanto da BDDB quanto da Straub, né? Primeiro de tudo, Erickson, ótima noite. Frio hoje aqui em Curitiba, né? Para quem não sabe, hoje bateu uma temperatura recorde aqui em Curitiba, no Paraná e na região sul, né? Quem for assistir essa live no futuro vai lembrar, a gente bateu aqui menos 3 graus, né? Quando a gente acordou. Então tava bem gelado mesmo. Tava isso, né? Quem acorda cedo para ir pra academia. Olha aí, ó. É isso aí, que legal. Erickson, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma intro para te apresentar um pouco para a galera e daí depois eu quero que você realmente dê a continuidade na sua apresentação. Bom, galera, o Erickson, ele é graduado em Desenho Industrial pela PUC, com mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC, né, para Federal de Santa Catarina. Ele é o cara que a gente pouco ama, da ABC Design. Ó, Erickson, só pra você ver como eu amo a ABC Design, você tá vendo isso daqui, ó, minha coleçãozinha inteira? Pra quem não conhece, essa é a revista referência
para o mercado de design, de comunicação. O Erickson é o cara, o idealizador disso. Eu tava junto quando ele começou, né, Erickson? Você lembra disso? Lá na Tuiuti, lá no passado. Eu fui da primeira turma de design da Tuiuti, você sabe disso também, né? Então ontem, inclusive, nós palestramos lá na UPET. A gente não tem problema nenhum de falar de instituição aqui, né? Eu palestrei junto com os meus sócios lá no UPET para uma turma de 34 alunos. E, inclusive, o professor, ele era também dessa primeira turma. Nossa. Então, foi muito legal, assim, né? A gente realmente tem crescido como empresário e no mercado de design, um mercado bem desafiador. Mas voltando aqui para o Erickson, é idealizador da revista ABC Design. Ele é autor dos livros Conexões Criativas, Como Designers Conectam Experiências, Intuição e Processo em Seus Projetos, ABC do Rendering Automotivo e do livro do Tid Raumeister, Inquieta Colagem. Enfim, já teve seus trabalhos publicados em algumas das mais importantes publicações do mundo, como a Graphics e o Latin America Graphic Design. Hoje, ele é um dos pilotos aí da Straub Design, que é uma agência fantástica que trabalha com experiência de marca. E aí ele vai ter oportunidade de falar também todo o core da Straub, né? E ele justamente trabalha com experiências. A gente decidiu pilotar essa live, Erickson, justamente para contar para o mercado e para contar para alunos, para colegas de profissão e para o mercado mesmo, para os nossos clientes, quais são os principais BOs, né? Porque nem tudo são rosas, né? E normalmente os aviões, eles também sofrem algumas turbulências. Nesses anos de pandemia, a gente notou que alguns aviões, inclusive, eles sofreram quedas muito grandes, né? Então, como você tem conseguido gerar tanto recurso humano em tempos difíceis, onde a gente teve que realmente flipar para o home office, então lidar com a criatividade no home office, né? A gente sabe que uma coisa é você estar dentro de um ambiente e ter troca e ter toda hora, todo momento a gente está podendo discutir algum projeto, compartilhar alguma ideia, e o home office ele dá essa descolada, né? E também contar um pouquinho da tua história e dos principais BOs. Eu vou conduzindo esse papo, às 7 horas entra um cara muito especial aqui que eu acho que você gosta pouco, chamado Joaquim Press. Adoro. Adoro. Seu argentino mais querido do Brasil. Esse mesmo. Conta pra gente aí um pouquinho da tua jornada. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com toda essa galera que está entrando aí, muitos que também foram alunos. Puta, é muito bom reencontrar. Legal. Quando eu reencontro a galera, assim, putz, E é uma saudade muito legal daquele tempo, né? Tuiuti foi especial, assim, na minha vida, na nossa vida, acho que todo mundo. Nossa vida, sim. Eu acho que, nossa, a turma que tinha, sempre quando a gente encontra colegas que são professores, Célio, puta, galera antiga aí que tava junto, aí a gente dá uma saudade que realmente era especial, assim. A gente vê hoje, sabe? Na época talvez não tivesse ideia muito e o Ivens também, né? Um cara fantástico, né? Pô, então, todos que a gente... A Roti, né? A gente até comentou ontem, né? A Roti, Ivens, enfim, todo mundo. Como professor, assim, eu aprendi muito com eles, né? Aprendi muito com eles e com os alunos, né? Que passaram, são especiais, a gente conta sempre a galera. Mas, então, assim, depois do agradecimento aí pelo parabenizar você por isso, pela importância que tem para o mercado e para a galera nova que está entrando. Então, assim, de forma direta, assim, eu sempre fui... A Straub Design é o seguinte, né? Eu sou diretor de criação, a gente tem um papel muito, de certa forma, bem definido, né? Tem o Wilbur Caravante, que é meu sócio, ele cuida da parte financeira, ele é formado em administração e cuida da parte financeira e também da articulação comercial, né? Ele faz a direção comercial. Eu já fiz também, gosto de lidar com o cliente também. Sempre gostei de lidar com pessoas, assim, uma coisa que eu não sou o cara que fica enfurnado, né? Só criando, né? Eu gosto também dessa parte. Não da parte financeira, eu gosto mais da parte realmente de criação e falar com as pessoas. Mas a gente tem uma divisão muito clara. E eu sempre fui muito mais reticente a essa questão Lá na Straub, a gente tem essa discussão já há muito tempo, não é uma coisa que tem a ver com a pandemia. A gente já discutia muito há, 5, 6 anos, já num modelo mais híbrido, sabe? A gente já tinha realmente uma discussão que era real. Até por uma questão de custo, era muito reavaliando a questão de custo, né, da estrutura, tudo isso. Mas a gente sempre gostou de ter um local, a gente sempre falou assim, não, é legal ter um hub mesmo, um lugar onde as pessoas se encontram. Só que eu sempre fui muito mais reticente a esse modelo, eu sempre achei legal ter grupo perto
sabe? Eu também. Eu não acreditava muito. Hoje a minha visão mudou, assim, eu tenho uma visão mais clara, assim, entendeu? Depois que eu vim a gente, obviamente, depois da pandemia, a equipe toda foi para home office, óbvio, né? Acho que e assim, parte da equipe hoje, assim, ainda, né, tá meio reticente em voltar, mas até por causa do modelo. Mas assim, a gente não tem nenhum problema. A gente tá falando com a equipe, discutindo, assim, junto com eles, assim, que modelo a gente pode encontrar. Hoje eu sou muito mais aberto, assim, eu acho que eu vi que o modelo funciona. Tem coisas, eu acho, que são mais difíceis de acontecer. Eu acho que tem coisas quando você tá junto, é muito mais prático, né? Você consegue, por exemplo, uma visão prática. A troca é melhor, né? A troca é mais rápida, mais fluida. Eu acho que num concept, por exemplo, quando você tá iniciando um processo criativo, a reunião junta, né? Quer dizer, você conectar todas as peças, né? Equipe junto para discutir, eu acho que funciona muito bem. Eu gosto bastante. Legal. Depois que você passa a fase, acho que você até pode delegar. Você faz isso, outro faz aquilo. Mas essa coisa inicial que o design e a comunicação, acho que propicia de você juntar pessoas e pessoas diferentes, às vezes, para discutir, eu acho uma coisa muito rica. Eu acho que isso enriquece muito uma discussão, né? E isso é muita coisa, é muito legal. Eu concordo. Eu concordo no número, grau e gênero contigo. Desculpa te interromper, mas eu concordo no número, grau e gênero. E eu vejo assim que a gente, né? A gente já está no mercado aí, eu tô há 19 anos, você com certeza está muito mais do que eu, né? Com a Straub, e mesmo como profissional, né? Afinal de contas, aqui, sem demérito nenhum, mas você foi meu professor, né? Tive o prazer de tê-lo como professor. A gente entende que os processos antigos, né? Que eram processos da gente estar alocado num único ambiente, realmente eles proporcionavam uma coisa que eu acho que é mais produtivo, por ser mais veloz, por ser mais rápido. E eu também entendo que mesmo no passado a gente já tinha aquele conceito de que em algum momento a gente pode usar um freelancer, que é muito bom em determinado segmento, em determinado setor, né? Que a gente ainda faz esse uso, né? Por exemplo, um dev, um copy que pode se unir ao processo, a um projeto específico, mas está de fora, enfim. Mas eu ainda sou bem cartesiano nesse ponto de que o time unido produz mais e mais rápido, sabe? E eu te falo por que eu sinto isso. Aqui eu tô abrindo o primeiro caixa preta. Eu acho que a gente tem muito roubador de tempo quando a gente está no home office. Se não existir um critério muito, muito grande, assim, uma responsabilidade muito grande do profissional em operacionalizar o seu dia, ele vai ter o filho reclamando, ele vai ter o cachorro pedindo para ir fazer cocô na rua, ele vai ter a esposa querendo um beijinho, ou o assunto que saiu na televisão e ele estava ali de canto de ouvido escutando. Então, como a gente tem muito roubador de tempo, se você está num hub, num ambiente de trabalho, isso já não acontece, né? Você já se policia um pouco mais, você já não é tão flexível com esses roubadores de tempo. Então, eu noto que nossa equipe está parte aqui, eu diria que está 70% em loco e 30% no home. A gente não perdeu performance agora, porque a gente reorganizou. Mas lá no começo, eu te garanto, assim, eu tenho provas factíveis de que a gente perdeu muita performance de entrega, sabe, por causa de troca. Então, uma das coisas que eu acho que o home office trouxe é a gente acreditar nesse modelo, mas principalmente fazer esse modelo funcionar como a gente quer. Porque cada agência tem seu modus operandi, cada agência tem seu timing, cada agência tem seu jeito de apresentar os projetos, mas você estando do lado, se der alguma merdinha ali, você conseguir resolver, a velocidade é muito maior do que se o cara o cara saiu de casa agora, ele não tá mais no home, e agora? Entendeu? Então, mas esse é um do eu vejo assim, mais coisas positivas que aconteceram, assim, lógico, tirando toda os problemas aí que houveram de saúde mesmo, foram bem complicados. Isso é crucial, né? Foi muito complicado mesmo. A gente, enquanto empresário, tínhamos que estar atentos a isso, né, Erickson? A proteger também o nosso time e quem nos cerca, né? Isso aconteceu, com certeza. A gente pensou muito nisso, né? Na época, assim, foi uma decisão que pensou muito nesse sentido da questão da saúde, mas eu acho que tem uma coisa que abriu, que eu vejo assim. Hoje eu tô fazendo doutorado também, né? Legal. Há um tempinho eu comecei, e uma coisa que depois da pandemia possibilitou, coisa que quando eu fazia mestrado não tinha. Por exemplo, eu tô fazendo disciplina na USP, bom, meu mestrado foi na UFSC, né? Mas eu tô fazendo, por exemplo, disciplina, eu posso fazer hoje no Brasil e até fora do Brasil, algumas instituições que disponibilizam disciplinas para você fazer, coisa que você não teria como fazer antes se você não fosse pro local fazer, entendeu? Então, Entendi. Isso eu acho que não vai voltar atrás. As instituições, por exemplo, eu tô vendo uma situação específica. Né?
não vão mais voltar atrás. Eu acho que elas vão oferecer essas possibilidades. Então a gente está vendo uma mudança muito grande no mindset das pessoas em relação a isso, né? Esses modelos. Exato. Então eu acho que realmente abriu assim, possibilidades muito, muito legais. Agora, lógico, para o empresário é importante para você ver como você otimiza custo, né? Como que você pode, por exemplo, muita gente que trabalhava, que tinha estrutura cara, pô, a gente sabe que isso, todo mundo sabe, né? Que acho que a gente falando muito nisso, nessa questão das estruturas, né? A gente tá vendo coisas... Sim. Gente, tinha coisas imensas, né, que já não tem mais, né? Estão entregando espaço. Exato. Exato. E é um movimento que eu acho que não tem volta mesmo, sabia? Até por conta de qualidade de vida, né? Porque aqueles profissionais que se policiam e entregam resultado, eu vou falar dessa maneira, né? Aqueles que são responsáveis por seus horários, por seus prazos, enfim, principalmente no nosso segmento, não há motivo dele ter um deslocamento e gastar, enfim, e deixar de ter um conforto de poder ter o trabalho dentro de casa, né? E olha só, isso a gente tem visto também a mudança do mercado imobiliário. O mercado imobiliário cada vez mais está preocupado em construções que tenham já o office integrados, né? Então a gente está vendo assim uma mudança muito rápida nesses 2 anos, aí, um aquecimento muito rápido em todos os segmentos, né? Muito imóvel comercial para alugar e muitos imóveis residenciais já com o office preparado. Então eu tenho frequentado esses plantões de venda, né? Tenho visto imóveis para poder mudar e, cara, cada vez mais a gente vê isso e é uma necessidade iminente, né? Minha esposa, que é dentista, né? Abrindo aqui um parêntese, ela tem trabalhado com mentorias dentro de casa e tem ganho dinheiro com mentorias como dentista, o que é muito legal, coisa que ela jamais tinha pensado em fazer e ela está conseguindo também articular dessa maneira, né? Antes era só dentista com consultório, sentado no mojo, ganhando sua grana ali, né? Bom, vamos lá. Só uma complementação sobre isso. Eu acho que depende muito o modelo de cada escritório, né? Então, por exemplo, mesmo que a gente fale em design, comunicação, acho que cada escritório ou estrutura tem uma pegada. Por exemplo, a gente trabalhou muito assim, durante muito tempo, quando começou até a Strava, a gente trabalhava muito com comunicação mesmo, né? A gente atendeu muito tempo a HSBC na época, então tinha um volume muito grande de trabalhos ligados à comunicação. E a gente foi migrando, daí, por exemplo, editorial, foi reconhecido como um trabalho editorial mesmo, design editorial. E o modelo de trabalho que a gente trabalha hoje, trabalha muito com experiência, com museu, com exposição, é um tipo de trabalho que você pode ter equipes remotas, você pode, uma equipe está trabalhando nisso, e você está juntando. Então, é diferente, talvez, da comunicação mesmo, entendeu? Você pega assim, com comunicação, que é um trabalho mais rápido, você precisa de uma resposta mais rápida, e aí você talvez exija uma coisa mais junta, uma coisa que tá, uma presença mais próxima, assim, entendeu? Então depende do modelo. Particularmente acredito nisso. Então depende do modelo que você está trabalhando. O digital é um modelo, outro modelo. Então depende muito do modelo. No modelo que a gente trabalha hoje, que são projetos que são a longo prazo, você consegue estabelecer muitas vezes um cronograma e você pode trabalha nisso e entrega no prazo. Então o modelo ele funciona melhor, assim, com o trabalho remoto pode funcionar muito, muito bem. Bem legal, bem legal. A gente vai chegar nisso, uma das coisas que eu conversei com o Joaquim era exatamente dessa organização. Veja, eu queria entender um pouco da Straub e você falou que você já passou por algumas fases, eu vou chamar fases que trouxeram um amadurecimento tanto da Straub como propósito, qual é o propósito da Straub, como do DNA, né? Porque o DNA da Straub ele é totalmente direcionado ao fundador, que no caso é você, e agora o Will, né? Porque obviamente que tem a pegada dos dois ali, e uma equipe dirigida por vocês, né? Você é o cara do rendering, né? A gente sabe disso, né? Quem estudou design sabe que você é um cara referência em rendering, enfim. Eu queria entender, né? Todo mundo quer entender, assim, quais foram os teus principais desafios e quais foram as fases da Straub ao longo da jornada, né? Quanto tempo você tem de mercado? A primeira fase, quando você decidiu ter o escritório, você começou a atender clientes com perfil, você falou comunicação, depois você migrou e hoje como você está? E essa organização hoje você faz de forma sistêmica ou de forma empírica? Porque eu te confesso que eu já fiz de forma empírica e funcionou. Tipo, galera, temos que fazer isso, tua pauta é essa, boa, e eu já testei o modelo com sistema, ou seja, nós temos hoje um sistema que coordena a pauta, que tem um horário, que tem time sheeting, que tem tudo
Por quê? Porque a gente quer ser assertivo em cada projeto que a gente faz. E outra coisa, né? A gente não tem como ter escalabilidade se não tem controle, né? Então a gente entendeu que o controle ele vai gerar uma possibilidade, uma oportunidade de escala. E é onde a gente quer chegar. Eu sei que vocês, né? Aqui fazendo já um spoiler, né? Eu sei que a Strava sempre foi uma hot shop, né? Sempre foi um modelo de ter um escritório muito enxuto, mas com alta performance, né? Ou seja, clientes grandes, clientes internacionais, trabalhos que ecoavam demais, né? E que impactaram e eram referências. Eu digo assim, acho que não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E aí eu queria que você contasse um pouco mais disso para a gente poder compartilhar e abrir essa partezinha dessa caixa preta da tua rota de voo, beleza? Legal. Eu acho assim, particularmente que as coisas vão acontecendo, às vezes não tem muito controle, né? Acho que talvez você tenha essa mesma visão, né, Thiago? Quando você começa um negócio, às vezes você fala assim, você tem até a própria administração, ou quando você faz um coaching, você tem que ter um propósito, a gente tem que entender muito das nossas deficiências, né, como ser humano. Nem sempre é muito claro isso, a gente vai evoluindo e vai entendendo isso como ser humano mesmo, né? Não só profissional, fala assim, o processo evolutivo do ser humano é entender mesmo, né, as falhas e tentar melhorar. Eu acho que isso é algo que... E eu acho que o escritório, ele vai, por exemplo, quando eu comecei, assim, eu e logo em seguida o Wilco entrou, era meio assim, queria ter um escritório próprio, né? Mas eu tinha uma coisa muito ligada, talvez assim, diferente um pouco, e todo mundo me olha um pouco assim, tinha coisa do autoral, da própria artista. Eu gosto disso. Tem às vezes designer que não gosta, fala, não, eu acho que o designer não é um artista, né? Não é... O designer tem que trabalhar para o mercado, adaptar. Eu já gosto dessa coisa, né? Que eu acho que tem uma pegada artística. Eu acho que o designer tem um pouco isso, né? Entendeu? Só que você foi um dos poucos, né? Eu diria que assim, um dos poucos da minha geração que sempre colocaram a arte como um dos diferenciais do teu negócio, né? Sempre foi, eu lembro muito das tuas aulas de ser muito gestual, muito craft, né? Muito, sabe, de testar. Eu lembro que assim, você era um cara que ia para ferro velho, pegar textura, tirar foto e aí fazer essas experiências. Sempre foi um cara de experimentar muito, né? E a gente vê que, assim, no mercado que nós atuamos hoje, poucas as empresas, né? Eu quero ter a oportunidade de conversar com mais uma ou outra que também tem a tua pegada, e eu já tenho um nome na cabeça, mas poucas as empresas fazem isso. Sabe por quê? Porque demora, dá trabalho e custa caro. E a gente está aqui como gestor, né? A gente quer fazer dinheiro, né? Vou falar dessa maneira, né? A gente quer processualizar as coisas, né? Quer fazer um negócio que dá resultado, que é tesão, que é bonito, mas quer processualizar. E aí você sempre foi do contra, assim, né? Você sempre foi, vamos experimentar, vamos desenhar 1, 2, 3, 10 vezes, vamos tirar foto. Eu lembro muito disso, de você ensinando e incentivando a gente a fazer isso, né? Não, mas você tem razão, assim, eu sempre... aí não é questão se é certo ou errado, mas é a minha forma de trabalho, né? Então é uma forma de trabalho que eu gosto e tento passar isso mesmo hoje para os alunos, tento discutir um pouquinho isso, tentar trazer. Eu sei que hoje a galera vai para o computador direto, mas eu tento trazer um pouquinho do lance de você ter um RAF, fazer ter um sketchbook, então usar coisas do manual. Então eu tento trazer isso. Então, só que no início do escritório, quando eu te falei assim, eu tinha um contato, um amigo que trabalhava no HSBC e aconteceu assim de atender o HSBC, que é um cliente corporativo, e durante muitos anos, durante 10 anos, a gente atendeu o HSBC. Inclusive eu desenhava agenda para eles. Né? Eu lembro. Mas era uma coisa muito do guide do HSBC. Você não tinha muito como criar em cima, porque vinha um guide pronto, né? Na Inglaterra, você tinha que adaptar. Então foi um cliente bom, foi muito importante pra gente, mas ele era um cliente corporativo que tinha, né, um guide que você tinha que seguir. Perfeito. Mas então, assim, acabou de assim, você caiu na nossa mão e você vai embora. Você vai, né? Vou trabalhando com eles, era um cliente bom e financeiramente era interessante pra gente. A gente chegou a ter. Chegamos a 22 pessoas até. Né, legal. 22 pessoas na equipe, que é uma quantidade muito grande. É assim mesmo. A gente falou assim, daí chegou um momento, falou, olha, começamos a diversificar um pouco e o editorial é uma coisa que a gente gostava bastante, fazia ABC por prazer, não era uma coisa que dava grana, assim, né? Mas era uma coisa que a gente via como importante e era um prazer fazer.
E eu sempre gostei de trabalhar muito com conteúdo, tipografia, né? E também de escrever, de contar história e tal. E isso conciliou, de certa forma, também com a questão da exposição e do museu. Tem muito a ver com isso, né? Com tratar com isso. Então, é uma coisa que eu gosto muito sempre de trabalhar muito conteúdo, né? De contar história, do design. Então, de certa forma, uma parte... Não que outros designers não saibam fazer isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que sempre gostei muito, né? Quando você trabalha com digital, é uma parte... Então, hoje a gente acabou migrando... E essa curadoria sempre teve no teu DNA, né? Porque a ABC nada mais é do que uma curadoria de conteúdo voltado para design, né? Perfeito. Então, e eu acho que isso sempre teve no teu DNA. Só que daí o massa, né? Eu acho que o grande pulo do gato da ABC é que ao longo dessa curadoria você colocava o teu DNA artístico e aí esse projeto se tornou a revista mais conceitual e mais legal de design do Brasil, né? Então isso realmente é mérito teu, eu acho que é mérito do teu time aí de ter conseguido isso e ter deixado esse legado, né? E ter construído esse legado de uma revista focada em design. Eu lembro, Erickson, que eu ia para as bibliotecas e para as livrarias absorver conteúdo em livros da Taschen, enfim, livros de fora do país, mas os livros eram caros para burro, né? Tipo, os livros eram 600 pau, 800 pila, né? Você lembra disso? Era muito caro, cara, você pegar livro de marca, de referência de fora. A internet naquela época era discada, a gente não tinha e-book, Amazon, que agora tá baratinho, né? Era uma outra realidade. E assim, ó, olhar pra semana passada, que é muito próximo, né? Sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, é próximo, né? Se a gente for pensar no tempo. E, enfim, queria que você contasse um pouco sobre os desafios, né, desse primeiro momento da Straub, os desafios de saber cobrar, os desafios de como você conseguiu, por exemplo, colocar a revista para rodar, a primeira edição, deve ter sido muito complicado, né? Você deve ter tirado dinheiro do bolso, enfim, conta pra gente essa jornada da ABC e logo depois da Straub. E eu quero dar um alô aí para todo mundo, o Edu Palma, falaram aqui do nosso professor Roaldo Roda, é verdade, enfim, toda a galera que tá acompanhando aí, né? O galera falou da Nexo Design, enfim, vamos ter oportunidade realmente, o Luciano, né, de poder falar com a galera aí. E o Joca daqui a pouco tá chegando. Então conta pra gente isso daí, Erickson. Cara, da ABC, assim, que eu falo assim pro pessoal mesmo que tá começando e vai ter com o aluno que manda mensagem, pergunta alguma coisa, fala, você não pode ter medo, né? Então, ponto principal, não pode ter medo. E isso eu falo, inclusive, quando o pessoal tá desenhando, vai fazer um render, um desenho, fala, olha, primeiro, não pode ter medo. Você tem que fazer, você não pode ter medo do que você está fazendo, porque às vezes o problema não são os outros, é a gente mesmo. Então, você tem medo do que você faz, né, de entregar. Então, o primeiro ponto é não ter medo. E quando chega a ser uma crença limitante, né? Não vai ficar bom, vai ficar uma merda. Então tem que fazer, meu, né? E aí é um princípio do próprio empreendedorismo, se analisar. Por exemplo, você quando você montou o teu escritório, falou assim, você não tinha medo, entendeu? Você sabe, quer dizer, por mais que você saiba que tem uma possibilidade de não dar certo, mas você tem que meter a cara, você tem que fazer, né, acontecer. Então, e a ABC foi um pouco isso, só que o medo não era o medo, assim, realmente o medo não era financeiro, o medo era de botar a cara pra, fazer uma, assim, o medo era eu ter capacidade de fazer uma revista, né, de ter conteúdo, e o que acontece? O design é um público chato. Pra caçamba. É tão chato como o dono de iPhone. É igualzinho, entendeu? É chatíssimo, que nem dono de iPhone. Ele não pode pegar no iPhone. É isso aí. Não, e é verdade. Fala, cara, esse designer é um público muito chato, assim. Quer dizer, é criterioso, né? Então, se você tem uma coisa que não tiver dentro lá, os caras vão te criticar. Então, eu tinha esse medo. Mas eu tinha que romper com isso, né? E então eu falei, olha, eu vou lançar. E foi assim, uma surpresa, porque na primeira edição, né? Na primeira edição já foi um sucesso, porque também tinham poucas revistas, né? Se analisar, não tinha. Tinha quase, tinha pouquíssimas revistas. E eu acho que você foi um dos caras que lançou aquele projeto de recorrência. Você foi o cara que, sabe esse lance do Érico Rocha hoje, de lançamento relâmpago perpétuo, enfim, você já deu aula pro cara lá no passado, na ABC, porque você fazia isso já, né? Eu lembro que você fazia, tipo, um aquecimento, mostrava lá, dava um nuggetzinho, as melhores matérias e tal. A gente ficava com vontade de ter a revista e aí, pimba, você fazia a venda digital já naquela época, lá atrás, né? Mas sabe uma coisa, Thiago, assim, que eu comento, a pessoa pergunta, mas e hoje, não sei o que lá. Então, veja, eu acho que aquele momento era um momento diferente. Então, era um momento que ele precisava. Então, o tipo de informação que tinha na ABC, se você analisar assim,
o design estava muito. Ele estava, não sei, começando. Assim, se for ver historicamente, mesmo vem dos anos 60. Mas como design comercial, empresa, números, se analisar, estava começando nos anos 90. Né? Verdade. Tipo, os grandes. Então, o mercado ele precisava de informação sobre design, discutir, né? Tinha até umas discussões bobas, que não tem nem sentido hoje, falar o que é melhor, Mac ou PC? Tipo, não tem sentido uma discussão. Mas naquela época tinha. Né? Então, assim, eu falo, aquele momento foi um momento importante para discutir coisas que ainda não estavam resolvidas. Né? Mas hoje, por exemplo, tem que entender assim, o que se pode discutir? Será que realmente ela não cumpriu o papel dela naquele momento? Daí, entendeu? Então a gente tem que muito talvez se desapegar um pouco para entender assim, que momento é hoje, o que faz diferença hoje, né? Então hoje a gente está no próprio digital, a gente está fazendo aqui uma live, entendeu? Isso é conteúdo. Sim. Né? Tem que entender muito qual que é o conteúdo que é importante hoje, né? Entendeu? Então são momentos diferentes. Então da ABC, pra gente fechar, até porque logo acho que o Joca entra também. Joca é 37 aí. Ela teve um momento, assim, que eu acho que foi importante pro momento desses 20 anos no começo. Tanto que eu trazia umas coisas, por exemplo, que era um passo a passo, né? Nas primeiras 10, 20. Não me lembro exatamente quantas edições. Você ensinava, né? Tinha uma parte de ensinar mesmo. Exato. Mas não tem sentido hoje, porque hoje você tem internet, você tem curso, né? Você tem curso online. Quer dizer, hoje não teria sentido você ter uma revista, né? Com um passo a passo. Porque, por sinal, não foi uma criação minha. Eu tinha copiado uma revista americana que chamava Step by Step. Tinha uma revista americana. Ela foi até os anos 90, não lembro até que ano foi. E ela se chamava Step by Step. E eles traziam passo a passo. Por exemplo, parecia um cara fazendo uma intervenção no metal e daí ele mostrava o processo. Entendeu? Então, era uma revista que era importante para o público de design. E eu falei, cara, isso aí tinha que ter no Brasil uma coisa. Só que eu voltei pro desenho, pro sketch, pro render, para técnicas que usavam marcadores, né? Porque eu achava legal. Mas foi para aquele momento. Aquele momento foi importante, né? Hoje não tem sentido, né? Não teria sentido ter isso aqui, entendeu? Então, eu acho que cada momento é um momento, né? Cada momento tem a sua importância. Isso daqui, só para que vocês entendam também, né? Quem está assistindo essa loucura toda, ela foi idealizada por nós, né? Da BDDB, e aí logo depois que a gente idealizou, o primeiro cara que eu liguei foi o Joaquim. Falei, Joaquim, tudo bem contigo? Tudo bem. Como é que você tá de tempo? Tô ferrado. Mas, Joaquim, é o seguinte, eu preciso idealizar e gerar conteúdo com gente boa e eu quero ter você junto. E o Joaquim falou assim, tô dentro, vamos abraçar. E aí, por esse motivo, né, a gente quer realmente ser os interlocutores, a ponte, a conexão entre as agências, entre o mercado, trazendo essas informações de qualidade para que alunos, a galera que nos contrata e principalmente os nossos colegas de profissão possam entender um pouco mais que esse voo, né? Por isso que a gente está falando da caixa preta, né? Esse voo, às vezes, ele tem turbulência. E a gente tem que abrir a caixa preta para vocês saberem, né? Para todos saberem que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente vê as agências com muito glamour, apresentando projetos lindos, ganhando prêmios, né? O Joaquim é o cara mestre em ganhar prêmios. Enfim, e aí a nossa ideia é justamente mostrar que nem tudo são rosas, mas que é muito legal empreender e a gente incentiva isso. O Erickson, Joaquim, eu acho que você estava acompanhando, né? Ele estava contando um pouquinho da jornada de ter coragem e realmente de se lançar, não ter muito medo, e depois falou um pouquinho da jornada da ABC. Eu estava contando a questão de ter pegou algumas referências de fora para gerar os conteúdos, a curadoria de conteúdos da ABC, com step by step, enfim. Então, Erickson, continua aí para a gente poder pegar essa linha de raciocínio e dar continuidade. E acho que assim, uma coisa que foi importante, assim, então, rapidamente foi isso, mas assim, uma coisa que foi muito importante foi também que naquela época funcionou muito, né, alguns anos, hoje também não tem mais sentido. Eu acho que foi fazer os eventos. A gente começou a fazer eventos ABC a partir da revista. Então, nós trouxemos, por exemplo, justamente para discutir o quê? Business. Trouxemos o Pentagram, a Paula Scher na época. Eu lembro. O DJ Stout, três diretores da Pentagram, que tinha um modelo de negócio que era diferente. Era um modelo de sociedade que era de associados, né? Depois a Wolf Ollins também, que tinha um modelo, né? Trouxemos o presidente, a Wolf Ollins e a Marina Willer. E trouxemos assim, então era entender um pouco de como que os escritórios que eram de fora se organizavam, né? Então eu acho que isso foi importante também, pro mercado foi importante. Super. Fizemos alguns bons eventos, né?
E naquele momento acho que foi muito importante isso, para entender um pouco, por exemplo, todo mundo queria entender o negócio do Pentagram, como que eles trabalhavam, como era o modelo, e eles abriram realmente, trouxeram essa discussão mesmo, como funcionava. Né? E abriram para né, os eventos que discutiam, então foi um momento importante. Agora, e também entender um pouquinho, eu acho que assim, do nosso trabalho, assim, e para mim ficou muito claro, assim, que o que a gente faz no Brasil, ele não tem nada, não perde nada para escritórios de fora. Né? Isso para mim é muito claro, assim, no Brasil, né, ou seja, digo, 2 centros grandes de design na América do Sul, que é o Brasil e a Argentina mesmo, sim, que o que a gente faz não tá, sabe, é um trabalho de alta qualidade, assim, realmente de alta qualidade. A gente exporta, né? A gente exporta design de alta qualidade, né? Sim. Então, inclusive até essa semana que passou, eu sou um dos caras que eu sou uma alma atormentada aqui dentro da agência, né? Eu tenho mais 2 sócios aqui, que é o Bruno e Vinícius, mas eu me considero meio que nem o Joaquim, assim, né? Um modelo que eu copio bastante, até tô ficando meio que parecido com ele, né? Apesar de não ser argentino. Mas enfim. Você gosta de Boca ou pro River? O Joaquim não. Mas veja só, eu falo que eu sempre trago referências de fora e faço com que todo time entenda isso. E uma das referências que eu trouxe, a última, foi de uma agência chamada Atlantic, que acabou de fazer uma carta lá no LinkedIn de que eles vão fazer uma seleção de clientes. Não são os clientes que eles vão prospectar clientes, são os clientes que têm que prospectar eles. Né? E um modelo diferente. E a agência, ela está embarcada num navio, num barco, né? Lá no pier de Nova York. E aí o tesão de todo esse processo é que são 2 brasileiros que estão na liderança dessa agência, né? E o site, ele é todo conceitual. Então veja, realmente, como você está falando que nós somos bons no que nós fazemos, sim, a gente exporta design, a gente exporta profissional. Tá aí um exemplo, né? O Bruno Regalo, que está lá na Fiat como diretor de criação, né? Um dos heads de arte, não é nem diretor de criação, é um do head de arte. Enfim, a gente exporta coisa boa porque a gente faz... a gente tira leite da pedra, né, Erickson e Joaquim? Vocês não concordam com a gente? Que a gente está num mercado muito ávido, a gente compete, às vezes, com coisas que são, concorrências desleais, com verbas irrisórias, e a gente consegue tirar leite de pedra. Eu acho que esse exercício do Brasil e do brasileiro faz com que ele tenha reconhecimento lá fora. Quando ele chega lá fora, né, a gente vê que a gente está voando e os caras estão ainda meio que devagar em alguns processos, sabe? Então, realmente, é questão de cultural e da gente realmente estar numa tocada boa. Pode continuar, Posso entrar na conversa, dar uma provocada em você, Erickson? Estou com saudade de você aqui. Deve. Aqui. Vamos lá. É bem difícil para mim saber que não existe mais ABC Design. Eu vou vender a minha gráfica número 1, acho que eu tenho a gráfica da 1 ou 30 e poucos, eu tenho todos, alguns repetidos. Acho que eu vendo isso antes de vender as minhas ABC Design, que isso daí vale ouro. Eu sei que daqui a pouco deixa eu vou comprar um carro com ela. Deixa eu só assim uma coisa. É que assim, na verdade, só para isso é importante falar que o Joaquim comentou agora. A gente não parou oficialmente. Quando veio a pandemia, a gente tinha soltado uma edição, foi em janeiro, a última, e em março acabou fechando tudo. E a gente começou assim, não tinha sentido a gente fazer uma edição, né? Não tinha sentido fazer uma edição na pandemia, porque na verdade, primeiro assim, eu acho que tava com certo desânimo, né? Tava meio desanimado, ninguém sabia o que ia acontecer, aquela coisa toda. E a gente falou, acho que temos que primeiro pensar, entender um pouco o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente também não foi que a gente parou porque estava programado, por questão até de grana, foi muito nesse sentido. Talvez a gente tá repensando ela voltar no outro formato. A gente repensar o formato. Essa é a minha provocação. Eu acho que essa, assim, então ela não parou oficialmente, não é isso? A gente começou a discutir agora, né? Começamos a pensar internamente, o que a gente pode fazer. Então voltou, porque até tem uma coisa de energia, né? Erickson, tô com uma ideia aqui que me veio à cabeça. Calma, deixa eu falar, segura. Você podia mandar a ABC pra gente fazer uma edição, o Joaquim fazer a outra, o outro fazer a outra. O que você acha? Ia ser muito legal, Erickson. Não, vamos lá. Eu não sei se eu teria a capacidade de tocar uma ABC que nem... Para, Joaquim! Que nem falsa modéstia claro que queria. Mas enfim, mas deixa eu então voltar lá. Realmente eu sou suspeito, o Erickson sabe o quanto eu sou fã do trabalho. Você é louco, né? Você teve a sorte de encontrar o... Cadê o Wilgur? Eu vi que ele tá, que não podia entrar, não sei o que lá. Você teve a sorte de achar alguém que consegue manter a coisa financeiramente saudável enquanto você consegue dar as suas doideiras, porque
eu acompanhei muito de perto, cara, literalmente anos pagando salários de pessoa, cara, para fazer aquilo que no final ainda tinha que botar um bando de dinheiro em cima para fechar a conta, porque senão não saía da gráfica. Então eu sei o que você fez. Mas tem uma coisa que eu acho que não é uma crítica, porque a gente não é dessa geração e nunca olhou para isso como isso, é um comentário e é uma provocação que eu deixo. Cada vez mais, e agora, cara, os Whindersson Nunes e esses caras daí estão mostrando que o conteúdo tem valor, a gente sempre soube que o conteúdo tem valor, mas agora no meio digital se descobriu-se formas de tentar monetizar isso. A qualidade do conteúdo que a ABC Design sempre trouxe era muito grande. Eu acho que uma coisa que essa é a provocação. Como tentar fazer essa migração do físico, cara, pro digital, para que a ABC... Porque cá entre nós, e eu acho que você deve ter essa pulguinha atrás da orelha. Cara, a ABC Design... .com.br teria que ser um mega portal do design brasileiro. Eu sei que só nós que gostamos disso, mas só nós já dava alguma coisa, né? Já dava alguma coisa. O que fazer, Erickson? Ou vocês já pensaram nisso? Cara, será que conseguimos, sabe, transformar, ter novos formatos? Tem a revista impressa, que, por favor, tomara que sempre tenha, mas ter alguma coisa no digital, onde chama, você falou agora há pouco de permitir que nós, aqui em Curitiba, nos comparássemos, conhecêssemos e conversássemos com Marina, com Wilner, com um bando de gente que eu nunca achava que eu chegaria. Cara, será que o digital não dá para tentar resgatar isso e trazer algo diferente? E quanto trabalho é para você, né? Isso daí é muito difícil, né? Eu imagino. Então, da questão do portal, na verdade foi o que a gente fala muito do propósito, né? Então, na verdade, o que era? A gente era somos um escritório, né? Que trabalha comercialmente, escritório de design, que se dedicava a fazer ABC também. Então, era uma união, e a gráfica. Então, você tinha Maxi Gráfica, a galera que escrevia, entendeu? Não, obviamente, o pessoal escrevia, jornalista, era remunerado, tinha uma rede no Brasil inteiro, então tinha os colaboradores que eram jornalistas e designers que eram de fora, eram remunerados para escrever, outros eles mandavam um artigo, muitas vezes não cobravam, então era assim, era uma rede que se dedicava a fazer ABC, né? Não era feito, os designers trabalhavam junto, né? E o processo. O portal é o seguinte, para manter o portal, teria que ter grana, porque teria que ter mais 1 ou 2 jornalistas, teria que ter designer trabalhando. E, na verdade, assim, seria o quê? Um foco. Eu teria que deslocar energia, né? Como vocês, né? Vocês são empresários, também sabem. Aí é questão de business. Eu teria que ter o quê? Energia para pagar. Quem que paga o portal? Né? Teria que ser pago. E a gente não estava, de certa forma... querendo sair atrás de anunciante, né? Nós vamos ter que ter uma outra, né? Outro canal para buscar. Então, é o seguinte, não teria que ter mais braços, a gente não tinha como fazer isso. Então, foi uma decisão meio que ligado a foco mesmo, né? Como a gente falava, você tem que ter foco. Nosso foco foi investir, nós vamos trabalhar nesse caminho e a ABC, na verdade, ela pode ser começar com tudo, mas não vamos investir no portal, né? Então, agora, os formatos que tem hoje de conteúdo, se seja um podcast ou, por exemplo, live, Instagram, enfim, os vários modelos que tem, isso sim, acho que agora dá para se pensar no novo modelo. Agora, não sei como a gente pode conectar esse ativo, né? É um ativo que tinha, mas como eu falei, tem que sempre readaptar, porque tem discussões que a ABC trouxe, que talvez hoje não sejam tão relevantes, né? Entendeu? Hoje não teria sentido, eu tenho que repensar o que é relevante hoje. Mas, cara, Erickson, se você parar eu te conheço o suficiente para saber que você parar, cara, 10 minutos, cara, e trocar 3 dedos de prosa com mais 2, 3 pessoas, você já consegue, você tem pauta para horas e horas de Não, mas de então, lives, que a gente... Erickson, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada... Deixa eu fazer uma pergunta relacionada à ABC. Você, em algum momento, quis fazer a ABC para alavancar a Straub ou, em momento algum, você teve isso como estratégia? Eu vou falar aqui de estratégia, né? Porque, em algum momento, né, a gente sabe que algumas empresas, elas criam um periódico ou criam um evento. Por exemplo, a gente vê muito aqueles eventos de premiação empresarial. Sua empresa foi premiada a nível Brasil pelo Master Top Empresário Brasil. Os caras criam um evento para capitalizar, você sabe disso, né? Ou para divulgar algum determinado portal, e aí depois conseguir rentabilizar.
em algum momento a ABC teve esse foco, esse core aí no business da Straub? A ABC trouxe negócios para vocês, né? Vocês conseguiram realmente crescer enquanto empresários por causa da ABC ou nada a ver? Uma coisa era ABC, outra coisa era Straub Design? Então vamos abrir a caixa preta. Olha, é assim, nunca foi objetivo, realmente, sou sincero, nunca foi objetivo a gente assim... Só um tempo, olha o Nelson ABC... ele tá vivo. Nossa Oi? Senhora. O Nelson, salve, o Nelson, meu professor. Desculpa interromper, continua. O cara tá vivo. Vai lá, nunca foi assim um propósito alavancar o escritório, porque ela começou paralelo, entendeu? E ela começou com um projeto pessoal meu, né? Que era basicamente o quê? Eu via que tinha muitos designers e personagens da história que a galera que era nova não conhecia mais, estavam morrendo e a galera, pô, quem foi o cara? A gente não tinha uma memória. Sim. Meu objetivo quando começou foi isso, foi tentar trazer uma memória. E eu tenho algumas coisas muito pontuais. Então, por exemplo, eu tinha sei que é verdade isso. Com o Hélio Palumbo. Eu sei que é verdade porque ele falou. Quem conheceu, né? Que era um argentino, que era um italiano, que morou muitos anos na Argentina, que foi meu mestre, vamos chamar assim, me ensinou muita coisa. E daí quando o Hélio morreu, eu falei, putz, pouca gente vai se lembrar dele. Então, essas pessoas, né, que foi muito ligada a isso, a questão de você uma manutenção da memória dessas pessoas. E com o passar do tempo, ela foi migrando para outras coisas, outras discussões. Mas, agora, na tua pergunta, de forma... Ela não tinha esse propósito, mas ela ajudou a alavancar vários negócios. Então, por exemplo, vários lugares do Brasil, por exemplo, tinha uma Brasília mesmo, né? O pessoal falava, olha, eu quero uma ABC. Eles ligavam para mim, para o Igor, para o escritório, e falavam, olha, a gente quer fazer uma revista, muitas vezes uma empresa, ó, a gente quer uma revista que é uma revista igual a ABC. Mas qual o problema aí? Aí a gente entra em business. As pessoas querem ABC, mas elas não têm coragem de ter uma ABC. Tá entendendo? Então, quando a gente fala, eu acho que o empreendedor, o designer e o criativo, ou quem lida com negócios, às vezes o cliente chega para você, eu quero uma coisa arrojada, diferente. Mas ele não tem coragem de assumir isso. Aí o problema do cliente, eu acho que vocês podem falar muito bem disso também, porque a gente sabe que esse é o nosso métier. Então, as pessoas ligavam, assim, especificamente falando da ABC, eles olhavam a ABC que era diferente e falavam, eu quero uma ABC. Mas quando a gente começava a fazer, eles não queriam uma ABC, eles queriam uma revista tradicional. Esse é um dos grandes desafios. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos aí. A gente vai entrar, tem uma pergunta aqui falada sobre clientes, né? E você já deu ali um spoilerzinho, que é justamente a gente ter que tolir a criatividade ou tolir a experiência. Eu vou chamar nem da criatividade, mas sim a experiência, né? Porque a experiência, ela tem um propósito, mas para ter essa experiência existe um custo, seja com RH, seja com criativos, seja com a produção dessa experiência. E aí o cliente fala assim, eu quero, mas eu não posso. Ou eu quero isso. E no meio do processo, ele começa a dar ré. Eu vou falar dessa maneira, né? Ele começa a dar ré. Não, mas tira daqui, faz. Daí ele quer colocar o dedo dele. Só que se ele pediu pro designer ou pro artista Erickson, vou chamar aqui, né? Pro cara que tem a pegada e queria alguma coisa assim, e ele tá tolindo o artista, isso é um dos problemas que a gente vê até hoje, sabe? Graças a Deus, eu falo pela BDDB, né? Eu falo em nome dos meus sócios, do meu time de 14 pessoas aqui. Graças a Deus, hoje a gente não é mais aquela agência que quer volumizar. A gente quer qualificar. A gente tem um perfil ideal de cliente e a gente quer atender esse perfil ideal de cliente. E a gente vai muito por um lado também de que o cliente tem que entender a cultura e eu vou chamar de o tipo de trabalho que a agência entrega, né? Porque existem clientes que querem performance. Cara, eu quero botar R$1 e ganhar 10. Né? Existem clientes que querem experiência. Cara, eu quero que o meu cliente, que esse trabalho ele ecoe e os clientes dos meus clientes falem bem dessa peça. Então, existem perfis totalmente distintos. E a gente entende que em alguns momentos, né? E você falou muito bem que a ABC teve um propósito e que te ajudou. Quando você falou de Brasília, já me veio uma outra coisa, eu acho que o Joaquim também vai pensar. A gente aqui faz um mês atrás, a gente ia entrar numa licitação. Em algum momento, você entrou em alguma licitação, como foi essa experiência de licitação, de licitar algum trabalho, né? Seja no privado, né? Ou no público, enfim, eu não sei se em algum momento você entrou em alguma licitação, alguma cotação que você teve uma concorrência muito forte e que talvez a tua bagagem, né, a ABC também e a tua bagagem fez a diferença. Conta pra gente aí os principais BOs. E Joaquim, se você quiser complementar a pergunta, por favor. A palavra também é sua. Não, vamos deixar o Erickson responder essa que é a cabeluda. Eu só queria antes fazer um comentário sobre a questão dos novos formatos.
Erickson, eu e você seria, pelo menos nos depoimentos dos alunos e colegas de trabalho que a gente vê, cara, seria assim, falsa modéstia mesmo dizer que a gente não tem alguma história, a gente não tem algum grau de relevância. Por menor que seja, alguma coisa a gente tem. Então, como eu disse, não é da nossa geração, mas e por isso que eu, quando o Thiago me provocou para fazer o primeiro, e eu falei, cara, eu faço, mas eu quero entrar junto nessa. Eu te convido para aceitar o mesmo desafio que eu estou aceitando, que é tentar descobrir o que a gente vai fazer, entendeu? Bem, na verdade, você estava junto, a gente tem um grupo, Thiago, de meia dúzia de velho grisalho, cara, que a gente tentou fazer uma coisa, lembra com o menino e vou entrar nesse grupo então, ó, já tô chegando lá. Falta muito ainda, espera, falta alguns quilômetros. Que aquilo poderia ter sido uma tentativa de ter algum grau de construir uma presença digital nesse novo momento do digital. Eu não sei como vai ser, mas assim, eu com muito medo topei entrar nessa, entendeu? E vou provocar ele pra gente continuar fazendo e te chamo junto pra essa coisa. Vamos junto tentar descobrir, porque, cara, os contatos que você tem, Erickson, e o quanto, não sou só eu que te adoro, assim, o quanto as pessoas te querem bem é impressionante. É difícil achar alguém que não faça o que você pedir que ela faça. Então temos que aproveitar isso. Exatamente. O Joaquim... Ele é querido. O Joaquim, ele deu uma rasgada de seda aí, né? Mas enfim. Mas é que eu mentindo, cara. Não tá mentindo. É verdade. E é verdade, assim. Ele sabe disso. Eu tenho assim, o privilégio, né, hoje de estar com vocês dois, que foram meus professores, meus mentores, a quem eu tinha como referência, né? E tenho até hoje como referência, como empresários do segmento de design e como criativos, né? Porque afinal de contas, a minha construção, o meu repertório, ele veio de vocês. Olha que privilégio eu tenho hoje de estar podendo fazer uma live com vocês, né? Então, galera, quero agradecer demais o Erickson, né? Que eu faço minhas palavras, Joaquim, e a mesma coisa, reitero, né, o que eu disse na live passada com o Joaquim. É um prazer poder estar desenvolvendo esse projeto de conteúdo, né? De trazer esses BOs de uma forma mais legal, diferente e dinâmica, né? Sem ter que gastar muita energia em produção, em edição, em pós-produção, nada disso, que a gente possa depois compartilhar multicanal, né? nas plataformas digitais, lá no podcast, no Spotify, lá no YouTube e manter nos nossos Instagrams aí gravado no IGTV, né? E essa live aqui, ela vai ficar gravada para vocês também, essa é a ideia, e que a gente possa realmente exercitar. E fica aí o convite, Erickson, o convite do Joaquim. Vem com a gente, né? A gente quer muito ter esse teu network, ter toda essa tua expertise para a gente poder gerar conteúdo de qualidade e, quiçá, né, poder ajudar muita gente com esse conteúdo, beleza? Agora a pergunta. Repete a pergunta rapidinho para ele, porque ele já esqueceu a essa altura. Puta, eu também já esqueci a pergunta. Não, mas eu nem tô tomando, eu não tô tomando vinho, mas a pergunta foi da questão das licitações, né? Eu falei que você foi para Brasília, né? E como que você lidava com licitação, né? Se em algum momento você teve algum BO de licitação. Eu tive, né? Depois eu posso até compartilhar essa experiência com licitação. Eu tive um BO muito grande, assim, muito sério, até criminoso, e eu posso falar que, não vou falar quem que é, mas eu posso falar que foi criminoso, de um trabalho que eu fiz para um parlamentar. Então foi bem complicado mesmo. E aí queria falar de você primeiro, depois eu conto do meu BO. Até talvez não seja tão complicado, porque não participo muito de licitação, nunca assim no escritório a gente participou muito, não foi assim eu percebo que outros escritórios eles têm uma pegada muito mais forte com licitação, tanto a maioria privada, né? Então, sim. Talvez porque a gente, como eu falei, talvez não era tão reconhecido como escritório de comunicação. Atendia alguns clientes, mas não era tão reconhecido. Quando é que, por exemplo, em museu, quando você faz museu público, eles têm os critérios muito claros, assim. Então, quando você vai participar, por exemplo, mesmo público, é muito claro a pontuação. Então, nas licitações que a gente participou, mesmo algumas que a gente perdeu e outras que ganhou, por exemplo, em algumas, não teve nenhum problema, porque, na verdade, assim, tem aquele problema natural, o cara perde e entra na justiça lá para embargar, né? Assim, independente de saber se é por certo ou errado, não é essa questão, mas no nosso caso, assim, a gente não participou tanto, né, porque eu trabalhei, por exemplo, atendi a Volvo também durante muitos anos. A gente viu o Museu da Volvo, ficou muito top, ficou muito legal. Então, e o Museu da Volvo não foi uma licitação, na verdade foi um trabalho interessante, eles queriam, a ideia não era nada daquilo, eles chamaram a gente para tentar ajudar eles o que dava para construir, a gente mudou completamente, então ajudou eles de certa forma
Mas era um cliente nosso já, então não foi um processo de licitação, que já era um cliente, a gente atendia e tal. Agora, a gente nunca teve nenhum problema, assim, sabe, de problema sério de licitação, não me lembro, assim, que dizer assim, até porque os critérios são muito claros pelo tipo de trabalho. Perfeito. Talvez os trabalhos são mais ligados à comunicação, à definição de cliente, eles têm uma outra forma, uma avaliação talvez que não seja tão correta, não correta ou criteriosa. Nos trabalhos... Em que momento você decidiu, né, ir para esse segmento mais de cuidar de projetos de museus, de culturais, né? Porque eu sei que a ABC tem essa pegada de curadoria, mas em que momento você pegou essa vertente, assim, logo depois que o HSBC saiu daqui de Curitiba, que você perdeu, vamos falar assim dessa maneira, né? Deixou de atender a conta em algum momento, ou não sei nem se você deixou de atender a conta ainda, né? Quem sabe você está atendendo ainda, mas de forma internacional. Então, quando que você falou assim, sentou com o Will e falou assim, Will, para onde a gente vai? Né? Eu não sei se você em algum momento teve, tipo, altos e baixos, mas eu quero acreditar que no seu plano de voo, em algum momento você ganhou muito dinheiro, foi muito feliz com o que você está fazendo e deve ter tido um momento que fala assim, cacete, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu fui inventar ser o artista Erickson, né? Porque às vezes a gente olha para dentro e fica, caralho, onde é que eu errei, sabe? Quando que você chegou nisso e falou, vou para esse lado e vai dar boa? Tá falando total sentido, que você pega assim, me lembro, 2008, quando todo mundo tava ganhando, muita grana, todos os escritórios estavam bombando, assim, 2008, 2010. Eu lembro. Período, né? Cara, eu me lembro que a gente tava assim, tivemos que ficar sem receber salário, eu e o Igor, né? Não os funcionários, mas a gente mesmo ficamos sem tirar pro labora durante meses, né? Porque, entendeu? Então, e todo mundo tava ganhando. Então, eu acho que tem momentos que... Posso falar uma coisa horrível? Nessa época, me arrependo até hoje, porque a gente conversou e depois você acabou se aproximando do Galina e do Rodrigo. Não, isso foi bem antes, né? 99. Mas nessa época eu falei, puta, devia ter sido sócio do Erickson, cara. É verdade, eu meio que tive uma chance, porque o Erickson faz assim, ele bomba, de repente ele se atrapalha. Aí ele bomba, ainda bem que chegou o Igor que estabilizou um pouco a bagaça. Esse cara aqui, que é o Tomás, que é o meu irmão, você conhece, né, Erickson? O Tomás é artista plástico. O Erickson é o meu irmão mais gordinho. Entendeu, cara? Porque assim, são pessoas com talento que é fora da curva. Fora da curva. Acima da... Só que assim, se você deixar sozinho cuidando do dinheiro, vai dar um problema meio sério, entendeu? Mas veja, eu acho que isso aqui abrindo mais uma caixa preta, eu acho que é um problema meu e teu também. Aqui eu vou nos colocar nesse meio bolo aqui, porque veja, fazer gestão de RH, né, de equipe, fazer gestão administrativa, fazer comercial, ser diretor de criação, fazer copy, cara, porra, é impossível. E ainda ser bom no financeiro, daí você tá pedindo demais para um cidadão só, né? E eu sei que, assim, ó, durante 13 anos, 14 anos da BDDB, eu administrei essa parte, tudo isso, né? E, cara, doía demais. Não foi à toa que hoje eu tô com 2 úlceras, né? Hoje eu tô com 2 úlceras. E já tive que fazer cirurgia no estômago. Novinho, menino, eu tive minhas 2 úlceras uns 8 anos atrás. Então, veja, aí eu encontrei um caminho, né? Quando a gente teve essa baixa, eu encontrei um caminho de chamar 2 caras que já trabalhavam comigo há anos e trazer para a sociedade. E foi a minha, assim, foi eu diria que assim, ó, o meu acerto da vida de gestão foi isso. Por quê? Porque, cara, daí eu dividi. Daí não era só comigo, entendeu? Daí a responsabilidade tinha mais 2 caras. Um cara que é zen e é foda na arte, que é o Bruno, que é head. Outro cara que é fantástico agora na parte de edição de vídeo e dirige criação e publicitário. E é o meu cara do Finan, que é o cara que eu confio cegamente, que a gente administra junto. Eu vou falar aqui que a gente colidera a parte financeira da agência. E aí, sabe o que aconteceu? A gente cresceu 1.600% nesse ano. Para de ver. Não, daí a gente cresceu pra caceta. Por quê? Porque a gente teve que se organizar, se reorganizar, se repensar, entender o digital de uma outra maneira, criar produto. Eu até falei pro Joca, né, no passado, você já trabalhou com Success Fee, né? Ou seja, o sucesso do teu cliente impacta no teu financeiro? Já tentei, mas não deu certo muito em algum momento e tal. Enfim, a gente repensou isso também, em alguns clientes a gente fez isso e deu certo. Enfim, e aquilo que você falou no começo da live de não ter medo, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é não ter medo, sabe? É se jogar de cabeça na geração de conteúdo, é trazer caras que são bons. A gente sabe, né? Não sei se vocês também pensam como eu, mas eu tenho certeza que sim. É retórica em cima de retórica, mas é assim,
equipe faz agência, né? Se você tem caras bons do teu lado, você tem tudo. Agora, se tem uma equipe ruim, e isso já aconteceu com a BDDB em certas fases do momento, que o Eduardo não esteja nos escutando agora. Brincadeira, Du! Eu te amo, é brincadeira. O Eduardo, só para você ter ideia, Eric, só para sintonizar, o Eduardo trabalhava comigo, daí saiu para trabalhar com o Thiago, daí foi trabalhar com o pai, daí tá trabalhando comigo. Somando tempo, acho que o Dudu tá comigo há uns 11, 12 anos, cara. Então o Dudu trabalhou comigo. Viu? Presbiuski, né? Isso, lembra dele? Saudoso, tô com saudade. Ele tá com 7 filhos já, né, Joaquim? Ele não, sabe fazer só 2. Filho, né? Só 2. Aquele polaco lá no brinco e serviço. Bom, então vocês concordam comigo que a equipe faz o game acontecer, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem um outro propósito, né? Que também faz parte dessa live, que é a gente gerar educação de qualidade. E hoje a educação tá EAD, né? Hoje a educação tá assim, né? Tá falada, a galera tá muito consumindo audiobook, tá muito consumindo vídeo, os caras estão ensinando de graça no YouTube, de tudo, né? Hoje você quer ser programador, você vai aprender na Harvard School, você vai aprender, pô. Você quer aprender a ser... Tem cursos de design muito bons disponíveis na internet, de graça. Então só não ganha dinheiro quem não quer. Vocês concordam comigo? E a gente que já tá no mercado, que já nadou bastante, que já voou bastante, e o plano de voo que já tiveram turbulências de quase queda, né? A gente está aqui para falar dessas quase quedas, né? Então, Erickson, hoje, como que você vê a base de rentabilidade da Straub? Hoje você trabalha mais por projetos, que foi o que você me falou, né? Ou você tem FII, né? Você tem, Thiago, eu tenho uma cultura aqui dentro da agência que para eu manter a Straub, eu tenho já um cronograma de FII e em cima dos FIIs eu garanto a agência e em cima dos projetos avulsos eu vou aí explorando e alavancando o meu faturamento. Como que você age com isso hoje? Como é que você lida? Então, hoje o nosso modelo está mais em projeto e o nosso projetos são a longo prazo. Então, como a gente trabalha com projetos que são ou museu, né, ou intervenção, por exemplo, de exposição, são projetos que eles são a longo prazo, inclusive com produção. Joaquim, oferece um gole de vinho pro Erickson aí que ele tá precisando. Eu ia pegar o meu ali, eu tô na água aqui, mas quase que pegar um vinho. Cara, eu tô em casa. Eu cheguei em casa sexta-feira, cara. Eu acho que a gente tinha que adotar essa prática, cara, para as próximas lives, cara. Falar pro cara, velho, entra com uma tacinha de vinho, entendeu? Que você entra mais relax e vai de buenas. Desculpa me cortar. Vai lá, Erickson. Então, ali, a gente hoje trabalha com projeto a longo... A gente não trabalha com FII, trabalha com projeto a longo prazo, né? Como eu falei, porque o modelo de comunicação, modelo mais ligado à comunicação, é um modelo que naturalmente adotou o FII, né, como remuneração. Lá já a Straub trabalha com projetos, né? A gente fecha um projeto a longo prazo, 1 ano, 2 anos. Então a gente, na verdade, uma pergunta bem bobinha. Obviamente, como são projetos longos, eles têm um valor mais alto. Vocês parcelam e você tem ingresso todo mês, ou vocês são bons pra cacete de gestão e tipo entra uma paulada, depois outra paulada, depois outra paulada. Às vezes é assim, Joca, às vezes é por 4 meses no meio. Às vezes, por exemplo, nesse modelo funciona muito bem por fase. Concept é uma fase. Entregou o concept, cumpriu a fase, você tem ali tem uma entrada. Entregou. Mas você tem um ingresso ao longo de 3 meses. Você tem 3, 4 meses de trabalho e um ingresso só. Sim, então ele quando é longo prazo, isso pode funcionar assim, entendeu? Então depende. Ou você pode parcelar, depende do projeto. Você pode se parcela, né? Ou entra por fases, né? O mais comum é entrar por fases, que ele está atrelado a uma entrega. Você entregou, você recebe. Você não entregou, atrasou por algum motivo. Inclusive, às vezes, pelo cliente atrasa também, muitas vezes. Sim. A gente tava falando da questão de licitações, né? Até só para não deixar aqui no ar, né? Eu fiz um trabalho para um parlamentar. Eu vou falar dessa maneira aí para não dar nome aos bois, tá? E, cara, quando eu fui cobrar esse parlamentar, ele falou que eu não tinha feito nada. E eu tinha apresentado um monte de coisa. E ele tinha rodado os materiais, estava na mesa dele. E só para fazer aqui o adendo, o cara me expulsou do gabinete dele e falou pro segurança que eu estava incomodando e estava deturpando a ordem do gabinete dele. Desse dia em diante, eu nunca mais fiz trabalho para político nenhum. Política, cara. Política não adianta, né? Ele fala, não tem mocinho, né? Não importa. Galera não tem, cara. Matando, né? Mas fala, cara, não adianta, porque ali não tem. Infelizmente, a gente vive isso, né? Não existe. Deixa eu até fazer um encerramento desse estudo aí que você me falou. Eu fico preocupado, né? Aqui na agência, a gente tem duas modelagens, né? A gente trabalha com FII, que garante a nossa operação, e a gente trabalha com projetos.
como você, né? Vou desenvolver uma identidade, vou desenvolver um projeto de brand, vou desenvolver um Wayfind, né? A gente fez BRF, né, no Brasil, a gente que cuidou do Wayfind da BRF no Brasil. E foi bem legal, né? Pô, puta cliente, visibilidade, enfim. Fizemos aí o Hospital Nossa Senhora das Graças, fizemos o Hospital São Vicente, que é aqui de Curitiba. Então, cara, foi muito legal. Um trabalho bom gera outro trabalho legal, né? Porque te gera visibilidade. É o mesmo lance que vocês sabem disso, né? Um cliente bem atendido feliz gera mais 10 clientes, possíveis negócios e mais clientes. Eu queria entender, né? E aqui eu acho que é uma dúvida retórica de todo mundo. O Joaquim até perguntou, parcelado. Cara, vocês têm que ter um caixa, e aqui abrindo caixa preta, vocês têm que ter um caixa muito saudável, né? Para que vocês consigam ter entradas, por maiores que sejam, assim, parceladas. E outra coisa, se não é assim, né? Em algum momento você fala assim, não, Thiago, não é um caixa muito gordo para poder manter um time, uma equipe de alta performance, você procura prospectar vários projetos para que estejam entradas intercaladas. Então, por exemplo, eu vejo que a Straub desenvolve projetos de grande porte, né, de museus, curadorias e projetos de grande porte. Então, vocês procuram prospectar projetos grandes para que haja um fechamento contínuo e, obviamente, que sempre tenham entradas que, eu vou falar aqui de uma maneira bem chula, mas gordas, para conseguir manter a operação, tá? Porque eu entendo hoje de business, né, e sei que para manter um time de 14 pessoas, cara, tem que suar muito, tem que ralar muito, né, porque daqui sai o sustento de 14 famílias. Né, hoje aqui, né, da BDDB. E eu não sei quanto que sai da Straub, quanto que sai do Joca aí, mas a gente está na mesma dinâmica. Somos em 14 também aqui. Não, na Straub a gente é 8, né? 8 pessoas. Tá. Eu vi que vocês mudaram agora, né, Erickson? Vocês eram ali no shopping Novo Batel e agora vocês estão na Visconde, né? Ali naquele prédio lindão, bonitão do Universe, né? No Universe, né? É uma sala bem menor, uma estrutura bem menor, mais enxuta, mas assim, olhando muito o que você falou, nessa sustentabilidade financeira, porque a gente era muito caro, cara, não tem sentido gastar muito, né? Não foi nem a pandemia, a gente já ia sair, então a gente pegou uma sala menor, muito visando essa... Coincidiu, foi muito, muito importante isso, né? Tem que olhar para frente e tentar entender um pouco disso, né? Tá, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que você e o Joaquim não fazem parte desse time, tá? Eu sim, eu já vou me incluir aqui. Em algum momento vocês já entregaram um trabalho ruim que vocês não acreditaram? Eu vou falar que sim, e depois que sim, eu me frustrei e nunca mais fiz. Mas enfim, vocês já entregaram um trabalho assim, porra, eu fiz por fazer e não acreditei tanto naquele projeto. Ou muito por assim, vocês terceirizaram com o time, sem se envolver a ponto de colocar o DNA de vocês no projeto. E aí o time entregou e você, passou, sabe? Não vi, passou, assim, embarrigou, vou falar dessa maneira. Em algum momento vocês já fizeram isso? Eu sei que isso depois contra as nossas... Porque eu vou pegar depois contra as... Eu tô sem... Minha bateria tá acabando, então quando já quem responde, eu vou dar um minutinho só pegar o carregador. Pega a carga lá, pega lá. Volta aqui. Vai lá, Joca. Já me aconteceu as duas coisas, Thiago. A primeira coisa é eu não me envolver e a coisa andar. E na realidade, essencialmente, dos dois momentos foram a mesma coisa. Na minha metodologia de criação de marca, falando de marca, que é uma coisa que você fica vendo, né? Porque é uma desgraça isso, cara. Faz uma marca, uma embalagem ruim, cara. Você faz um flyer ruim, um material comercial ruim, cara, beleza. Dali a pouco ele desaparece. Agora, você faz uma marca ruim, cara. Você faz uma embalagem ruim, cara. Se o cara é meio pão duro, é capaz de ter aquela embalagem ruim, cara, por 5 anos no mercado. Não, pro resto da vida não. Mas 4, 5 anos no mercado. Mas enfim, já aconteceram as duas coisas de eu não ver. E o cara show, o cara responde meio show, cara, que tesão, é isso mesmo. Acabamos de número 4. Aí eu volto 5,5 para trás e digo, deixa geração de alternativas, cara, olha o número 4, eu digo, não. Aí eu gentilmente mando e-mail dizendo, legal, que bom que acertamos, cara. Assim, tem alguns detalhes, sabe, que na geração de alternativas, e é verdade isso, a gente desenvolve mais e refina menos. A ideia é explorar caminhos possíveis, né? Agora eu queria definir algumas coisas, afinar algumas coisas, talvez tenha uma que outra mudança, né? E o cara diz assim, não mexa nisso. Amei, tá perfeita. E eu vou falar com o designer e aí ele falou, cara, você deu uma apertada no prazo, cara, aquilo foi uma, assim, sabe, ideia 1, joga fora, ideia 2, bosta, ideia 3, bom, deixa aqui no canto. E aí, cara, 3, 4, e você me dizendo, acabou? E daí, para apresentar 4, 5 opções, você coloca aquilo na apresentação. E o cara gosta, sabe? Aquela coisa que o designer sabia que estava ruim. É parte do processo para chegar lá.
você passa por aqui, por aqui, por aqui. Entendeu? Sim, te entendo. E veja, isso foi uma das coisas que fez com que eu mudasse a forma de apresentar projeto. Eu lembro, né, até na academia, a questão da gente explorar e desenhar várias vezes, tentar, né, desenvolver vários projetos para chegar no ideal. A gente faz isso internamente, mas quando a gente vai apresentar para o cliente, hoje nós já não apresentamos mais duas alternativas. Eu apresento a ideal e conceituo a ideal. Se o cliente não gostar, eu paro e aí eu tiro a minha segunda carta na manga e aí eu apresento a segunda, mas eu não apresento essas várias propostas. Salvo se o cliente contratualmente fala assim, ó, eu quero que você me apresente 3 alternativas disso. Se não, hoje eu não apresento mais. Eu apresento uma marca ideal, porque a gente já desenhou aqui internamente 7 marcas e a gente já foi fazer esse estudo internamente. Então, eu não deixo a cargo do cliente essa definição final. Eu deixo assim, ó, você contratou um especialista, essa marca é ideal para o teu negócio, por causa disso, entendeu? E aí o que acontece, né, Joaquim? Vou aqui falar do meu DNA, né? Cara, eu faço uma puta apresentação, né, que vai realmente brilhar o olho do cliente. Então eu procuro explorar, eu não sei se vocês já trabalharam com isso, o Sexy Canva. Eu procuro explorar todos os sentidos, eletrizar a cabeça do cliente com um copy legal, com um discurso legal, com uma experiência de entrega legal e estimulando os sentidos, todos os sentidos, né? Todo sensorial. Eu faço a marca ter cheiro, eu faço a marca ter tato, né? Ter textura. Então, enfim, hoje o nosso modus operandi é justamente esse, né? E aí eu acho que tem dado certo porque a gente tem acertado na mosca, né? Nesses últimos anos aí, eu ainda não estou tão objetivo, mas sim, eu mudei algumas coisas. Isso foi acontecer uns 6, 7 anos atrás, ou mais, até não lembro. E aí cara, hoje não sai nada, não vai PDF para cliente, cara, sem eu dar uma olhada, porque antigamente era tudo em pranchinha, lembra, Erickson? A gente fazia as pranchinhas, daí eu era o cara, eu falava, eu monto essa merda, porque eu sou o cara mais chato, eu consigo ver a 12 metros, cara, eu tropeço numa pedra aqui. Eu consigo ver a 12 metros que aquele quadro tá 1 milímetro torto. Então, montar a prancha, cara, era comigo. E aí, eu montar a prancha, eu já ia filtrando as porcarias. Isso aqui não. Aí, depois que virou tudo PDF, manda pro cliente, cara. Aí eu, acabei deixando e aconteceu isso. Mas hoje nada sai sem eu bater o olho, que eu digo, eu já não crio tanto mais. Legal, mas você não acha que você continua sendo o centralizador, né? Porque eu acho sim que é o papel do chefe, né? Vou falar aqui do chefe, do cacique aqui, do diretor, né? Você como diretor de criação, você realmente fazer esse filtro, né, da tua equipe. Mas eu acho que tem que chegar um momento que a gente precisa economizar tempo, né? Que abrindo uma outra caixa preta, de que a gente tem que dar autonomia e liberdade para o nosso time, saber que ele tem que fazer algo com o core, com o DNA do escritório que ele está trabalhando, né? Porque é óbvio que cada designer tem sua pegada, eu vou falar dessa maneira, né? Tem um cara que é melhor, assim, tive caras que eram fodidos em desenhar a marca e outros que eram péssimos em desenhar a marca, mas eram excelentes em editorial, e outros que eram caras do material do craft, né? Então, enfim, o outro era só do web, só desenhava para web. Então, eu acho que saber explorar isso, e em algum momento a gente descolar, cortar o cordão umbilical, né, com o nosso time, e esse time conseguir entregar o DNA da agência, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E ele é contínuo, né? Porque existe um turnover hoje dentro da agência, nem tanto, né? Acredito que o Joaquim e o Erickson também, né? O turnover ele mudou completamente, né? Antes entrava e saía a galera toda hora. Hoje a gente tá com um time já há 2 anos e meio, 3 anos e meio, o mesmo time, né? E só colocando gente pra dentro. A gente não tá numa etapa de demitir galera, né? Só sai um ou outro, porque daí realmente não entrou na cultura da empresa. Mas é muito pouco, né? Frente do que era no passado. A gente criou as duplas, enfim, a coisa aconteceu. Erickson, eu vi ali, né? Eu vou fazer uma pergunta bem... tudo a ver com a minha pauta aqui. Eu vi ali uma lambreta. E se eu falar de lambreta, que é uma vespa, eu sei outro cara que gosta de lambreta, né? E não, são duas marcas diferentes. Eu tô indumentado lambreta aqui é uma já. Marca, a vespa é uma marca, cara. Por favor. Não, o Erickson peraí. é mestre. Beleza. Então, vespa e lambreta. Só deixa eu fazer um comentário. Até a Dona Paty, Mozart, que bom que você entrou. O Mozart acabou de entrar. O Mozart é aquele que sabe o cara que estava falando de que na hora que apertou apareceu um cara e cresceu e salvou. Então é ele. É o Mozart e o Edu juntos. Desde que começou a pandemia, o Edu algum tempo, não foi algumas semanas, mas eu e o Mozart e o Edu estamos indo desde que começou a pandemia.
O Erickson falou uma vez uma coisa que eu repeti, é o seguinte: meu medo se eu morrer, cara, é que a minha esposa venda a lambreta pelo que eu disse que ela custou, que eu paguei, entendeu? Pode falar da lambreta. Nunca venda pelo preço que eu falei pra você que eu paguei. Minha esposa sabe até hoje que eu tenho uns carros velhos, entendeu, cara? Não, legal, mas eu vi que também é uma paixão em comum da gente, né? Que são as motos, a duas rodas, né? O Joaquim, eu sei que é piloto de kart, piloto de automobilismo, gosta, tem esse... E dirige uma lambreta chinesa. E eu tive hobby, coragem de comprar uma vez, mas a minha parece, é uma daquelas... Lembra o cada Northstar, aquelas chinesinhas? Claro que eu lembro. Ela parece total retrô, cara, só que é uma motorino, não é uma motorino? Agora é motorino, era Northstar. Motorino. Pra galera, não sei se dá pra ver ali, deixa eu ver ali. Não. Tá ali. Mas linda. Aí para. É, linda. Eu vi ali quando você tava passando ali, eu sou um cara que nem o Joaquim, sabe? Eu vejo a pedra lá atrás. É mesmo, é uma 76, é uma lambreta 76. Mas legal. Eu gosto, na verdade, assim, eu gosto de objetos antigos, né? Esse lance de história que eu falei tem a ver com isso também, né? A lambreta, ela... Tô tentando aqui. Carregador. Tá, vamos lá. Mas a lambreta, eu acho que ela tem ela conta uma história, porque ela tem uma coisa funcional, né? Mas por trás desse objeto funcional, que é uma scooter, tem toda uma história simbólica, né? Uma história que conta a história da própria questão do pós-guerra, porque a lambreta surgiu, os scooters, vamos chamar assim, não a marca, ela surgiu no momento em que a Itália estava totalmente destroçada, porque ela tinha sido bombardeada, as ruas estavam muito ruins, né? Então a carenagem dela, porque as mulheres não podiam, elas usavam um vestido e elas que iam fazer compras, elas iam para o mercado, elas tinham que usar a scooter, só que elas não tinham a flexibilidade do público masculino. Então, claro. A carenagem tem a ver com isso, ela tinha o pneu que era o step que tinha atrás, que as motos normais não tinham, porque a rua estava muito ruim, muito destroçada. Então, ela, com o objeto, ela conta um pouco da história, com o objeto de design, né? Falar. Sim. Ela conta da história do mundo. Então, essa coisa que eu falo da própria BC. Mas olha, me permito a brincadeira, então, lambreta é moto de mulher, né? É isso, né? E vocês dois têm, é isso, né? Isso, exato, filha da puta. Agora a gente debate, Eric. Historicamente, lambreta é moto de mulher. Não, na verdade, eu vi assim, ela é um objeto icônico, né? Ela tem essa simbologia. Não, tô brincando. Sim, eu tô brincando. Ela foi uma coisa que priorizou a função, eu acho, cara. Essa é a graça, digamos assim, cara. Legal. Eu acho que é uma coisa que priorizou a função, né, Erickson? Eu gosto muito dela. E ela é muito prática. É legal você comparar, você pega uma Vespa, uma lambreta e uma Harley, todas elas são coisas completamente falando, né? Todas têm seu DNA, né? Pô, Harley, também é muito legal a história, porque ela tem toda uma marca, um DNA que é construído a partir da história, né, da marca, né? Sim. Assim como a lambreta tem, são diferentes, mas ambas têm, né? Ambas as marcas têm essa coisa que você está falando, encontrar o DNA da marca. Eu vou pedir licença para fazer uma coisa e dar um alô, cara. Temos audiência em Buenos Aires, velho. Opa, que legal. Isso aqui é Live Talk. Live Talk, é legal. Meu primo acabou de nascer, um sobrinho dele, um primozinho. Sejam bem-vindos aí à live. A galera portenha aí. Eu vou pra lá, inclusive, no final do ano. Eu vou passar pela Argentina e pelo Chile. Quero ir de carro até Santiago e passar a virada lá em Santiago. Se Deus permitir e as fronteiras estiverem abertas. É meio perrenguento. Aí só pra dizer, esse senhor, o Pio, 73 é o ano que ele nasceu. Porra, como o cara tá velho. Mas enfim. Ele veio da Argentina, um dia ele acordou e falou, vou pra lá. E ele veio de Buenos Aires aqui de moto, com a mulher nas costas, cara, e uma moto, era uma 750, mas tava assim, não tava com aquela manutenção em dia. Passou alguns perrengues pra mim. Que legal, mais um motociclista aí, né? Que legal. Eu adoro aventura, né? Eu adoro motociclismo e eu sempre prezo em tentar tirar aí algumas semaninhas em janeiro, que é uma baixa aqui de trabalho e férias coletiva da galera aqui, para poder dar uma fugida e realmente fazer uma viagem de moto. Eu acho que vocês já acompanharam, né? Que eu já fui para o Ushuaia de moto, inclusive. Enfim, eu gosto bastante desse esporte, dessa é importante eu acho que
trazer novas energias, esse fundamento. Eu falo pra galera, por exemplo, do escritório, uma coisa que eu sempre falei foi isso. Que aí tem a ver acho que com a nossa discussão também. O que acontece? O escritório, ou o estúdio, que for assim, um ambiente de trabalho, você não pode fazer muitas vezes o que você quer. Você tem um guide, então você vai atender um cliente que tem um guide, você não, entendeu? Você não pode, por mais que você tenha uma veia artística, talvez alguns não entendam isso, mas nem sempre você pode falar, olha, vou fazer isso, vou criar aquilo. Você não pode, você tem toda uma barreira. Então, eu sempre falei assim, galera, tem alguma coisa para você explorar aquilo que tem teu, é importante isso. Pô, vai grafitar, vai fazer um grafite, vai, né, pintar, vai fazer uma escultura, andar de skate, né, e desenhar prancha de skate, entendeu? Assim, procure uma coisa que você possa extravasar essa tua energia, porque infelizmente o negócio, o design é um negócio, a gente, né, você tem que, é o que você está falando, você tem que manter ele, tem que é um business. É business, né? Você tem que manter. Nem sempre o cliente é bom e nem sempre o cliente que a gente escolhe, né, cara? Infelizmente. Erickson, falando em cliente bom agora, o Joaquim deu uma gancha muito legal, muito legal, e outra coisa, ele levantou a bola, na verdade, e ele falou isso já no passado. Você já teve que demitir cliente, e como que você demitiu o cliente? O Joaquim já contou a experiência dele, eu já contei a minha, agora você. Já demitiu o cliente? Nossa, já? Total. Não posso falar o nome, porque o cliente... Não fale. Não fale. Mas assim, eu falei pra minha filha até esses dias, olha, eu não quero nunca comprar mais essa marca aqui. É uma marca que... Cara, mas assim, total, assim, de você falar... Porque o que acontece? Eu vou contar a história, não vou falar quem foi. Tá. Ótimo. O cliente, a diretora de marketing, né, do cliente, é aquela coisa, não sabia o que queria, toda hora pedia pra mudar. E eu falei assim, depois daquele trabalho que você leva 50 anos, que a pessoa não sabe o que é, não sabe onde quer chegar, não tem claro... E pediu uma mudança, assim, depois de 500 mudanças, e já deu essa prática pronto, vamos mudar agora. Peraí, você acabou de pedir uma coisa que já era para ter sido feita, que não foi feita. Naquela, tudo bem, eu falei uma coisa que não deveria. Eu falei, não, você tá louca? Pra quê? Você tá dizendo que eu tô louca? Quem é você? Mansgasping. Foi o hábito de expressão de falar. Foi gerou até uma discussão, né? Foi, achou que tava chamando, mas não foi aquele momento que você fala aquela coisa que você não deveria. Mas assim, foi uma das situações, mas muito assim, já aconteceu várias situações, você diz, não quero mais ter esse cliente, não quero mais, entendeu? Não é salutar, não é bom pra você, não te leva a nada, entendeu? Então, eu já tive essa situação também. Agora há pouco, chegando pra cá, o moço me mandou um zap e ele falou, vou te entregar, moço. Ele falou, cara, você escolhe os piores clientes do mundo. Os clientes que eu demiti, cara, foram para preservar a equipe, cara. Exatamente. Se você olha... A gente, Erickson, acho que você tem isso. O Thiago, com certeza, tem muito mais desenvolvido. O Thiago é modesto. Primeiro, eu fiquei sabendo que tua mãe te ajudava na parte das contas. E depois ele sempre acho que foi mais gestor que a gente. Mas quando eu tô com o chapéu de pagar a conta, cara, o dinheiro não tem cor, nem raça, nem credo, entendeu? Ajudou a pagar a conta, tá valendo. Agora, quando você vê o que aquilo te puedes, cara, eu prefiro passar alguma meia dúzia de alguns meses, cara, tipo, no 0 a 0. Eu não entro no vermelho porque eu morro de medo de não conseguir pagar salário. Acho que o meu pesadelo da minha vida é não conseguir pagar salário, entendeu? Esse é meu drama. Mas, assim, chega momentos, cara, que você olha para aquele cliente e diz, cara, o estresse que ele gera na equipe, o desgaste que ele causa, o tumulto e o atraso que ele causa, vamos baixar a nossa rentabilidade, vamos baixar o faturamento, mas vamos deixar ele embora, porque tem alguns clientes que realmente não ajudam. Assim, eu acho que eles não se ajudam, na realidade. Eu sou super compreensivo, eu sou uma merda de compreensivo. Se eu não consigo atender ele, cara, quem vai conseguir, cara? Exato. É aquilo que você falou, né, Joaquim? Teve clientes que você teve que fazer outros trabalhos que não envolviam a gestão de marca. Você foi ensinar o cara a vender, né? Você foi tentar ensinar propósito, você foi fazer por onde, viajou até de graça, né? Vou falar dessa maneira. E aí o cliente não enxerga isso, né? É por isso, né, que uma das coisas que a gente fez aqui é processualizar tudo. E, obviamente, que existe uma metodologia de trabalho baseado em horas, né? Que é uma coisa que a gente já sabia desde que a gente já se chama empresário, mas que, em muitos dos casos, a gente coloca isso debaixo do tapete e quer sempre fazer o melhor. E aí não cotiza isso. Simplesmente assim, cara, esse cliente ele comprou tantas horas, a gente faz muito mais. Que é o que eu falei pro Joaquim no passado, chamado over delivery, né? Que era a entrega acima do... A gente faz muito isso aqui, muito, né? A gente se compromete. E quando em algum momento gera esses atritos, a gente sempre fala pros clientes que assim, cara,
a gente está no mesmo time. A gente não está querendo que você se ferre, a gente quer que você cresça, porque se você crescer, eu tô contigo, né? Então, se você começar a criar barreiras de comunicação ou mesmo diálogos truncados que nosso time não consiga evoluir nos seus projetos, o problema não é só um problema meu, é um problema teu também. Então, ou a gente senta, se reúne e alinha para essas arestas, ou realmente não faz sentido a gente manter junto. Ou melhor ainda, como eu e o Joaquim fizemos, né? Cara, olha, a gente fechou um negócio assim, foi o que você falou. E você tá pedindo isso. Pra gente fazer isso, vai custar isso. Daí o cara fala assim, não, mas eu não posso pagar. Daí eu falo assim, eu não quero trabalhar para fazer isso. Então, se você me contratou para fazer isso, é isso que eu vou fazer. Agora, você quer isso daqui? Isso vai custar isso. Então, aí a gente tem essas técnicas de realmente ter jogo de cintura comercial, né? Aqui abrindo mais um pedaço da caixa preta, para a gente conseguir ter traquejo na hora de falar assim, ó, para mim não dá desse jeito, né? Mais ou menos uma forma de... A coisa mais gratificante você atender um cliente, às vezes pequeno, né, que ele mesmo sabe que ele é pequeno, ele vai te procurar porque ele sabe que ele precisa, então ele se entrega. Sim, isso, e você vê que ele admira teu trabalho e ele quer ouvir o que você tem para dizer e você sente que você é relevante para o negócio dele. Então exatamente, e às vezes esse cliente às vezes que é arrogante, ele é grande, ele se acha que é um cliente arrogante, ele já vem com uma certa arrogância, né? E nem todos, né? Tô falando, mas alguns vêm com arrogância e meio questionando o teu conhecimento. E todos aqui nós estudamos, né? É aquela história, né? É assim, ó, sem falsa modéstia aqui, né? Eu acho que se nós três, né? E aqui eu sei a hierarquia de quem veio antes e quem veio depois, né? O ovo ou a galinha, né? Vou colocar aqui. Mas sem falsa modéstia, se a gente está onde a gente está e se os empresários nos procuram, alguma coisa a gente já entregou para o mercado. Vocês concordam comigo? Né? Alguma bagagem a gente tem. Né? Se marcas de porte confiaram no nosso negócio e entregaram o poder de decisão para nós, alguma coisa a gente tem. Então eu acho que cabe realmente ao mercado também reconhecer isso, né? Duas coisas que eu acho que eu até conversei com o Joaquim, é a valorização cada vez mais do nosso segmento, que eu acho que a gente ajudou a construir um legado bonito e uma valorização bonita. Mas eu ainda acho que muitos designers não se valorizam como deveriam se valorizar, né? E muitos empresários não se valorizam como deveriam se valorizar, né? Eu vejo que existe começo para todo mundo, ponto. E o começo, ele é mais árduo, mas chega um determinado momento que a gente não pode mais aceitar propostas indecorosas ou leilões, participar de leilões. Eu vejo assim que alguns negócios que estavam à beira da falência ou aviões que estavam à beira da queda aceitaram negócios que não tiraram ele de rota de colisão. Muito pelo contrário, ferraram mais eles ainda, sabe? Então, realmente, a questão de posicionamento dos escritórios, das agências, dos estúdios de branding, enfim, é uma coisa muito importante, né? Saber qual é o core do escritório e saber se posicionar e ser convicto com aquilo e entregar aquilo. Eu vejo, assim, colegas, né? Eu vejo a galera que passou pela BDDB como empresário. Isso me dá muito gosto, né? De ter sido um bom líder a ponto de que a galera saiu daqui, o João Belotto é um exemplo, o Bob Vendramin é um exemplo, quem mais? Você falou? Claro, João. O Marcelo Castellani. João Belotto Black Flag. Exato. Vizinho, aí o João... vizinho de escritório. Então esses caras passaram pela BDDB, né? Que também isso me deixa muito feliz. E os caras empreenderam, porque aqui, né? Eu acho que vocês também têm essa mesma metodologia. A gente não tem paredes. Aqui a gente fala de tudo para todos. E quando o caldo ferve para todo mundo tem que saber por quê. E quando tá bom, tem que estar bom para todo mundo também, né? Então a gente é muito horizontalizado. E esse é uma metodologia que eu acho que faz parte desse modelo mais moderninho de gestão, sem paredes, do Google, dessas hot shops, de ser tudo bem horizontalizado, todo mundo junto, enfim, e fazendo o trabalho acontecer. Erickson, como que você lida com a sua equipe? Você tem a sua equipe muito próxima, né? Ou você é o cara mais assim, tô acima de vocês, né? Sou o Erickson Straub e vocês têm que dizer amém. Como é que é a tua liderança aí na Straub? Porque eu sei que você e o Will, vocês fazem uma jogada de passe muito boa, né? Um para criação, outro para gestão, enfim. Mas como que é lidar com essa tua equipe? Você falou que tem 8 caras aí com vocês, né? Conta um pouquinho do relacionamento de equipe. O escritório todo, porque aí você tem, por exemplo, tem gente que tem nessa equipe, então tem pessoal do financeiro que não é o Will, tem a moça que cuida das contas também, que é a que organiza a parte financeira. Tem gente que, por exemplo, tem o
Você tá me dizendo que você tem 3 financeiros e 5 designers, é isso? Então quer dizer que tem mais dinheiro aí do que designer, do que projeto produzido, é isso? Ó, na verdade, se analisar mesmo, tem pouco, comparado com o tamanho, tem pouco designer. Porque tem o Will, financeiro, tem mais a nossa gerente, que cuida das contas, tá com a gente tempão também, que cuida ela cuida exclusivamente do financeiro. Aí o único escritório tem 2 Erickson. Tem o Caron, que é o Erickson. Eu falei com ele, inclusive. Com o Caron. O Caron, ele cuida da pauta. Ele é o cara que ajuda a organizar a pauta. Uma coisa que eu não gosto muito, ele faz assim, ele organiza a pauta e vai distribuindo. É meio que um hub, né? Ó, eu quero falar, organiza a equipe para fazer isso. Ele vai fazer toda essa parte da pauta. E no sistema também. A gente usa um sistema. Que sistema que vocês usam hoje? Operandi? Nossa, não branco do nome. Porque eu não tem o iClips e o Operandi, né? E daí tem outros. Agência CIS, né? Também tem agência CIS. Eu usava a agência CIS, migrei para o iClips, hoje estou no pauta.me. Pauta.me há uns 4 anos e estou muito mais feliz. Tá de boa. Eu já usei o Asana, o Trello, o Run-It e agora a gente está no Operandi, também está muito feliz com o Operandi e não vai abandonar. E sabe uma coisa que eu ia falar para vocês, assim, aqui, que é mais uma abertura de caixa preta, mais uma dica que a gente pode dar para o mercado. Hoje eu uso um sistema financeiro chamado Celero. Não sei se vocês já ouviram falar da Celero, mas é muito legal e ela me economiza, sem sombra de dúvidas, um colaborador para cuidar do financeiro, da gestão financeira. Eu não cobro mais os meus clientes, quem cobra é o sistema. E isso é uma coisa que depois vocês podem pesquisar aí também, e se quiserem implantar, eu posso dar um tutorial, uma aulinha que vai custar nada mais, nada menos, não, tô brincando, de graça, para vocês que foram meus professores, é de graça. Obrigado. Tá? Mas é muito legal, a Celero ajuda bastante demais, ajuda a gente demais. Tiagão, eu acho, cara, estamos indo para 8 horas, cara. Vamos lá, né? O Erickson também tem compromisso, né? Exatamente, mas isso que eu ia dizer, o Erickson falou que ele tinha um compromisso. Eu queria ir rumando para encerrar, cara. Fantástico, mas o Erickson falou que tinha hora. Tá muito legal. Que legal. Eu quero ter oportunidade de poder estar com vocês aí numa rodada de vinho, daí mais no tete-a-tete, sem ter esse compromisso da live, mas de antemão eu já quero agradecer o Joca, quero agradecer o Erickson por essa troca de informação. Quero dizer que na semana que vem já está no vídeo, o vídeo já está no YouTube e o áudio já está no podcast. Galera que está acompanhando aí, segue a Straub Design, segue a Ponto Design, segue a BDDB para conteúdo de qualidade. Isso em todas as plataformas, desde o Spotify até o YouTube. Então vem ali dando like, vem curtindo a gente. Muito obrigado, cara. Vocês são demais, né? Vocês sabem que vocês estão no meu coração. Vocês continuam sendo referência para mim e é um prazer, né, tá podendo dialogar com vocês agora como empresário, né? Antes eu era estudante, aluno, agora como empresário e poder dialogar com vocês. Outra coisa que eu vou falar para vocês é assim, ó, eu não encaro vocês hoje como concorrentes, muito pelo contrário, eu encaro como parceiros de negócio, como sempre encarei. Eu e o Joaquim já batemos em alguns clientes meio que do lado a lado ali, né? Mas em momento algum eu penso que o mercado não permita que a gente consiga crescer. Eu acho que tem água para todo mundo se afogar quando você é bom, quando você faz com amor, quando você tem paixão e quando você tem propósito, né? Então é isso. Eu acho que a gente tá na lida aí justamente por isso, porque a gente tem isso muito dentro da gente e a gente tá deixando esse legado aí pra galerinha que tá vindo, beleza? Obrigado, Joca. Últimas palavras aí. Pô, muito bom. Gostei bastante de encontrar vocês. E olha, parabéns pelo que você tá fazendo, muito bacana. Legal. Joca, obrigado, viu? E pode deixar, Erickson, que eu vou... e o próximo que eu já chamei, pode ser que não dê certo, mas assim... Eu falei de você porque eu falei que eu queria ouvir você, e outro cara que eu quero ouvir, e daí depois, por caso, te provoco para você entrar junto, vai ser o Doma. Que, opa, sabe, o Ali, né? Sabe o Ali, cara? Ele é todo fechadinho, quero ver ele se abrir, cara. Olha. Vamos lá. Ele é fechadão, né? Vamos deixar já esse spoiler aqui. Dia 12 do mês que vem, Ali da Doma Design, o Ali Doma Koski vai estar com a gente. Ele já deu uma pré-confirmada, vamos ver se vai dar tudo certo mesmo. Mas a princípio é isso. E esse cara aqui, essa live, abrindo a caixa preta das agências, ele acontece de 15 em 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 18h30, até o horário que os nossos convidados permitirem, porque o papo sempre flui de uma forma muito legal. Queridos, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até mais. Bom final de semana para todos. Pra até todo mais. Mundo também, para você também, Thiago. Tchau, Erickson. Bom te ver, querido. Tchau, Erickson. Valeu. Valeu.